Ah, seja bem-vindo, pode se sentar? Eu prometo que não mordo. Eu sou a Celeste e este é meu escritório. Você é bem-vindo para ficar aqui o tempo que quiser. Ah, um pouco sobre mim? Bom, eu sou uma ávida leitora e eu quero compartilhar livros com você. Então, sente-se, fique confortável e vamos fazer uma leitura. Frankenstein, de Mary Shelley. Tradução de Pietro Nassetti. Acaso, ó Criador, pedi que do barro me moldasses homem? Porventura pedi que das trevas me erguesses? John Milton, Paraíso Perdido, capítulo 10. A William Godwin, autor de Political Justice, Caleb Williams, etc., esta obra é respeitosamente dedicada pela autora. Prefácio. O Dr. Darwin e alguns fisiologistas alemães têm dado a entender que o fato sobre o qual se fundamenta esta ficção não é impossível de acontecer. Não se deve pensar que eu alimente a menor crença em tal imaginação. No entanto, admitindo-a como base de obra de fantasia, eu não me considerei como apenas tecendo uma série de terrores sobrenaturais. O fato do qual depende o interesse da história está isento das desvantagens de um simples conto de espectros ou encantamento. Foi sugerido pela originalidade das situações que ele desenvolve e, conquanto impossível, como um fato físico, proporciona um ponto de vista à imaginação, para o delineamento das paixões humanas mais compreensivo e imperioso do que podem oferecer quaisquer uma das relações comuns dos acontecimentos reais. Procurei, assim, preservar os princípios elementares da natureza humana, embora não tenha tido escrúpulos em inovar sobre suas combinações. A Ilíada, a poesia trágica da Grécia, Shakespeare na Tempestade e no Sonho de uma Noite de Verão, e mais especialmente Milton no Paraíso Perdido, amoldam-se a essa regra. E o mais humilde novelista que procura dar ou receber diversão de suas obras pode, sem presunção alguma, aplicar um pouco de liberdade à prosa ficcionalista, ou melhor, adaptar-se à regra de cuja adoção tantas requintadas combinações do sentimento humano resultaram no mais elevado exemplo de poesia. A situação sobre a qual repousa a minha história foi sugerida por uma conversa casual. Começou em parte como fonte de diversão, em parte como um expediente para exercitar recursos inexplorados do cérebro. À medida que a obra prosseguia, outros motivos misturaram-se a esses. Não sou indiferente ao modo por que o leitor é afetado pelas tendências morais existentes nos sentimentos ou caracteres. Contudo, minha principal preocupação a este respeito limitou-se aos enervantes efeitos das novelas atuais e à afabilidade da afeição doméstica e à excelência da virtude universal. As opiniões que naturalmente brotam do caráter e da situação do herói não devem ser concebidas como sempre existentes em minhas próprias convicções. Nem se deve tirar das páginas que se seguem qualquer inferência prejudicial a doutrinas filosóficas de qualquer espécie. Também é assunto de interesse adicional para a autora que essa história tenha sido começada na majestosa região em que a cena se desenvolve, principalmente e numa roda social da qual sempre se terão saudades. Passei o verão de 1816 nas cercanias de Genebra. O tempo estava frio e chuvoso. À noite, reuníamos-nos em volta de uma fogueira e ocasionalmente nos divertíamos com algumas histórias alemãs de fantasmas que caíram em nossas mãos. Esses contos despertavam em nós um desejo de imitação. 2 outros amigos, de um dos quais um simples conto seria muito mais aceito pelo público
do que qualquer coisa que eu possa esperar produzir, e eu combinamos escrever, cada um uma história baseada em algum acontecimento sobrenatural. O tempo melhorou repentinamente, e meus dois amigos deixaram-me numa viagem entre os Alpes e perderam nos magníficos cenários que eles apresentam toda a lembrança de suas visões fantásticas. O conto a seguir foi o único que chegou ao fim. Marlow, setembro de 1817. Carta 1. A Senhora Saville, Inglaterra. São Petersburgo, 11 de dezembro de 17. Você gostará de saber que nenhum desastre aconteceu no início de uma empreitada que você olhava com tantos pressentimentos negativos. Cheguei aqui ontem e minha primeira preocupação foi assegurar a minha irmã de que estou bem e confiante no sucesso do meu empreendimento. Já estou bem ao norte de Londres. Ao andar pelas ruas de São Petersburgo, sinto uma brisa fria do norte em minha face, que revigora minhas forças e me envolve de prazer. Você conhece essa sensação? Essa brisa que vem de regiões para as quais estou indo dão-me uma antecipação daqueles climas frios. Animado por esse evento de promessa, meus sonhos diários tornam-se mais vívidos. Tento em vão persuadir-me de que o polo é um lugar de gelo e desolação, mas ele se apresenta à minha imaginação como a região da beleza e dos prazeres. Ali, Margaret, o sol é sempre visível. Seu vasto disco apenas toca o horizonte e irradia um esplendor infinito. Ali, e deixe, minha irmã, que eu dê algum crédito aos navegadores do passado. Ali não há neve ou gelo. E navegando num mar calmo, podemos ser conduzidos até uma terra plena de maravilhas jamais vistas no mundo habitado. Suas formas não têm igual. E a visão que se tem dos corpos celestes, sem dúvida, só é possível em um lugar tão hermoso. O que não se pode esperar num país de luz eterna? Ali, descobrirei o poder extraordinário que atrai o ponteiro da bússola. E certamente farei milhares de observações celestiais que irão retribuir a esta viagem com a visão eterna de suas formas excêntricas. Satisfarei minha curiosidade com a visão de parte do mundo nunca antes visitada, e pisarei uma terra nunca antes marcada pelo passo do homem. É isso que me fascina, e é suficiente para superar qualquer medo de perigos ou até da morte, estimulando-me a dar início a esta árdua viagem com a mesma alegria de uma criança ao entrar num pequeno barco. Em férias, com os amigos, numa expedição exploratória no rio da sua terra. Mas, supondo que todas essas conjecturas sejam falsas, não se pode contestar o inestimável benefício que poderei legar a toda a humanidade, até a última geração ao descobrir uma passagem perto do polo, aqueles países cuja travessia hoje leva muitos meses, ou ao descobrir o segredo do magnetismo, o que, se é possível, o é apenas por meio de uma empreitada como a minha. Essas reflexões dispersaram a agitação em que comecei minha carta, e sinto meu coração arrebatado de um entusiasmo que me eleva aos céus. Pois nada concorre tanto para tranquilizar a mente do que um propósito firme, um ponto sobre o qual o espírito possa se fixar. Essa expedição foi o maior sonho de minha juventude. E, com paixão, os vários relatos das viagens que foram feitas com o objetivo de alcançar o Pacífico Norte, através dos mares que cercam o polo. Você com certeza se recorda de toda a biblioteca de nosso bom tio Thomas. Era constituída por histórias de viagens feitas com o objetivo do descobrimento. Nunca dei atenção aos estudos, mas sempre adorei ler. Estes volumes eram meu estudo dia e noite, e minha familiaridade com eles aumentava aquele desconsolo que eu sentira. Ainda criança, ao saber que as circunstâncias da morte de meu pai levaram meu tio a proibir que eu embarcasse numa vida de aventuras no mar.
Essas visões se diluíram quando, pela primeira vez, tomei contato com aqueles poetas cujas exaltações penetraram minha alma e me conduziram ao céu. Também me tornei poeta, e durante um ano vivi num paraíso que eu mesmo criara. Imaginei que também poderia obter um lugar no templo que consagrava Homero e Shakespeare. Você conhece bem o meu fracasso, e como fiquei desapontado. Mas na mesma época recebi uma herança de meu primo e meus pensamentos se voltaram para aqueles sonhos juvenis. 6 anos se passaram desde que decidi empreender essa viagem. Ainda hoje, lembro-me do momento em que tomei essa decisão. Comecei por habituar meu corpo às adversidades. Acompanhei pescadores de baleia e em muitas expedições ao Mar do Norte. Voluntariamente, passei frio, fome, sede e sono. Frequentemente, trabalhava mais que os marinheiros durante o dia e dedicava as noites a estudar matemática, medicina e aqueles ramos da ciência natural dos quais um aventureiro naval extrai vantagens práticas. Por 2 vezes, empreguei-me como ajudante num baleeiro de bandeira groenlandesa e saí-me muito bem. Devo admitir que fiquei orgulhoso quando meu capitão me ofereceu o segundo posto no barco e pediu-me encarecidamente que continuasse com eles. Tamanha era sua consideração por meus serviços. E agora, querida Margaret, não mereço constituir um grande destino? Eu poderia ter escolhido uma vida de luxo e prazer, mas preferi a glória a todos os atrativos da riqueza. Oh, quem haveria de concordar com isso? Minha coragem e resolução são firmes, mas minhas esperanças oscilam e meu ânimo muitas vezes se enfraquece. Estou prestes a fazer uma viagem longa e difícil, que irá requerer toda a minha força. Além de estimular os outros, terei às vezes de sustentar o meu próprio ânimo quando o dos demais estiver faltado. Esta é a melhor época para viajar pela Rússia. Os trenós deslizam rapidamente sobre a neve, o que, em minha opinião, é muito mais agradável que o movimento das diligências inglesas. O frio não é excessivo quando se está usando um casaco de peles, uma roupa que já adotei, pois há uma grande diferença entre ficar andando no convés e permanecer sentado imóvel durante horas, sem poder fazer nenhum exercício para evitar que o sangue congele nas veias. E eu não tenho a menor intenção de perder a vida na estrada entre São Petersburgo e Archangel. Devo partir para Archangel daqui a 15 ou 20 dias, onde pretendo alugar um navio, o que se pode ser feito sem dificuldades pagando um seguro ao proprietário, e contratar um número suficiente de marinheiros entre os pescadores de baleia. Não pretendo velejar antes de junho. E quando voltarei? Ah, minha querida irmã, como posso responder essa pergunta? Em casos de sucesso, muitos e muitos meses, talvez anos, irão se passar antes que voltemos a nos encontrar. Se fracassar, você me verá em breve ou nunca mais. Adeus, minha querida irmã e ótima Margaret. Que os céus derramem bênçãos sobre você e me protejam, para que eu possa cada vez mais agradecê-la por todo seu amor e doçura. Seu irmão afetuoso, R. Walton. Próximo capítulo, toda a sexta-feira. Você está no escritório da Celeste. Se inscreva, compartilhe e deixe seu like caso tenha gostado. E feche a porta ao sair. Muito obrigado. Até a próxima.